Gregory Evans, um detetive nova-iorquino que já está muito cansado de toda essa vida, tenta se aposentar, mas vira e mexe, algo acontece e o mundo precisa de sua ajuda. Se isso chamou a sua atenção, eu peço para você ficar aqui nesse vídeo, mas não antes, sem dar o like, curtir e comentar se você já conhecia a obra de Rafael Zimichit. Porque hoje, sob os olhos do escritor, vai falar sobre o maravilhoso Crepúsculo dos Deuses, um trabalho recente que eu li e faço questão de vir comentar para vocês. Porque se você gosta de histórias policiais, mistério, suspense, com um toquinho sobrenatural, vai ser maravilhoso você conhecer não só esse livro, como todo o resto da obra do autor. E se você é escritor e está nesse canal para aprender a escrever melhor, é uma ótima referência para você entender que um livro pode dar uma grande aula de escrita. Então segue a vinheta aí e daqui a pouco a gente volta a falar sobre ele. Rafael Zimichut é um autor de mais de 70 livros, mas a principal obra dele está baseada nas aventuras do grande Gregory Evans. Como eu disse, um policial nova-iorquino que se envolve em tramas que cada vez mais beiram um pouquinho do internacional com uma pitadinha de sobrenatural. Como eu já disse mesmo para o autor que é nacional, brasileiro, e você pode falar com ele por qualquer rede social, toda vez que eu leio um livro do Gregory, parece que eu estou vivendo uma aventura de Tomb Raider ou Uncharted. Porque a sensação de começar num mundo comum, numa trama que aparentemente não tem nada impossível, começa a ter um toque sobrenatural e tudo isso é finalizado com o retorno do mundo comum sem que todo mundo saiba o que aconteceu. Uma trama envolvente que coloca à prova a maioria das teorias da conspiração que eu mesmo já encontrei. Particularmente, eu devorei esse livro pelos assuntos que ele traz e eu vou apresentar um pouquinho dele sobre vocês. Começamos com o Nikola Tesla sendo assassinado por alguém que não sabemos quem é, porém estava lá e ainda continua vivo nos dias de hoje. Porque essa pessoa descobriu que o Tesla tinha alguns inventos que poderiam ser catastróficos para a humanidade, armas poderosíssimas que poderiam colocar em jogo qualquer uma das grandes nações caso elas tenham poder. Porém, ele codificou isso e não é qualquer um que conseguiria decifrar esses códigos e colocar essas armas a construir. Até que a sede do FBI é invadida e roubam os planos que eles mesmos tinham guardados pós a morte do Tesla. Corta para cá e nós vemos Gregory conversando com um ex-amigo que acaba de se aposentar do FBI. Gregory não gosta muito do novo diretor de FBI e tenta deixar aquilo de lado, uma vez que o amigo não está mais lá. Porém, o dever o chama, pois, como roubaram esses planos, é necessário, a pedido do próprio presidente dos Estados Unidos, que ele seja recrutado para esta missão. Mas não paramos por aqui. Por mais que possa parecer algo simples, por assim dizer, resgatar planos roubados do FBI, nós temos a aparição de nada mais nada menos que Adolf Hitler no meio de um estádio em Berlim. E isso tudo envolvendo máquinas que parecem discos voadores. O famoso sino nazista também é apresentado para nós, além de outras teorias que envolvem deuses praticamente imortais que vão trocando de corpo, conspirações de sociedades secretas e até os Anunnakis, que são raças antigas que estão no nosso mundo, segundo alguns antigos dizeres por aí afora. Tudo isso recheado numa trama envolvente que vai te prendendo cada vez mais. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a escrita e como ela é montada. Os capítulos são relativamente curtos, que dão uma certa dinâmica no livro. Então, conforme você vai lendo, você vai ficando cada vez mais apreensivo. E a grande técnica de usar capítulos assim é que fazem com que você consiga ler um pouquinho e parar. Eu já li muito em condução, metrô, trem, até mesmo em fila de banco. E quando você tá lá, 5 minutinhos às vezes não termina um capítulo, mas com a escrita do Rafael, isso é maravilhoso. Eu digo isso porque eu já li alguns outros livros do autor e ele segue essa mesma forma que para mim funciona muito bem. Um outro detalhe que eu gosto de ressaltar nos livros desse autor é que ele consegue te entregar uma trama com um pouquinho da história, ele corta e passa para um outro personagem tão interessante quanto o anterior, que também está subenvolvido e vai criando cada camadas de percepções diferentes, porém sem entregar toda a receita do bolo. E é no final, quando você acha que não tem como, as coisas vão se juntando, formando um final épico, onde todos os personagens se interligam. Isso é uma técnica utilizada muito bem por George R. R. Martin, porém eu sei que o Rafael tem grandes referências em Sidney Sheldon e Dan Brown. Isso fica muito aparente caso você conheça os autores, até porque se você já leu algum livro desses que eu citei, com certeza vai adorar ler os livros do Rafael, justamente por causa disso. Mas vamos falar sobre Crepúsculo dos Deuses, que é um livraço, porque além de juntar tudo isso,
Ele coloca teorias das conspirações, que a gente acha que só está na internet, porém a gente vê que houve muita pesquisa e não só boatos quando ele coloca no livro e colocado de uma forma convincente no decorrer da história. Afinal, tudo o que ele escreve ali pode não só ter ocorrido ou estar ocorrendo nesse mesmo instante, porque da forma crível não afeta tantas pessoas ao redor do mundo, porém está nas mãos do nosso querido detetive salvar esse nosso planeta Terra. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porém se eu contar mais do que eu já passei para vocês, eu vou estragar a surpresa. E não sei como passar para vocês sem mais spoilers e não poder se aprofundar. O que eu posso dizer é: adquira Crepúsculo dos Deuses, leia e venha aqui nos comentários me falar o que você achou. Se você gostou dessa escrita, se você gosta desse tipo de história de romance policial. Claro, as referências são inúmeras, não só esses dois autores que eu citei, mas claro, demais outros autores da literatura policial que eu por um acaso também curto, além do terror que é o meu preferido. O que eu tinha para falar sobre o livro sem estragar a sua emoção de leitura foi dito aqui. Os Olhos do Escritor é uma pitadinha do que você pode encontrar em cada um dos livros, sem ter muito spoiler, mas também para quando você for ler e queira escrever o seu livro, se atentar aos detalhes que vão fazer da sua leitura uma aula de escrita. E claro, nós estamos no estúdio literário Livro de Teseu. Se você quer colocar o seu manuscrito no papel, entre em contato conosco, veja o que nós temos a oferecer. Desde uma leitura crítica até uma consultoria literária para a publicação, temos como te atender. E se você já tem tudo pronto e quer imprimir, não esqueça da nossa parceira Fábrica do Livro, onde você consegue imprimir a partir de 4 unidades num preço super bacana e se usar o cupom TESEU10 na primeira compra, vai garantir 10% de desconto. Usando o cupom TESEU nas demais compras, você ainda ganha 5% de desconto. E claro, nós temos o nosso grupo especial do WhatsApp, o Panteão da Escrita, onde passamos diversas informações, inclusive workshops gratuitos para que você possa ficar cada vez mais adentrado nesse mundo da escrita e literatura e colocar as suas palavras no papel e impressa, porque eu quero ver o seu livro aqui na minha estante. Esse foi o que eu tinha de falar. Esse é o Estudo Literário Livro de Teseu. Não esquece de deixar o like e compartilhar com quem também quer escrever o seu próximo livro. E juntos vamos mudar o consumo de literatura nesse país.